O século XVI foi profundamente impactado por diversas transformações, como, por exemplo, a própria reforma religiosa. E um dos mais importantes expoentes da reforma religiosa foi João Calvino, um dos mais influentes teólogos e líderes da reforma protestante, que desempenhou um papel crucial no desenvolvimento e na disseminação das doutrinas reformadas. Nascido em 1509, em Noyon, na França, Calvino dedicou sua vida ao estudo da teologia e à reforma da igreja. Antes de discutirmos a vida e as contribuições de Calvino, é importante entender o contexto histórico e religioso em que ele viveu. No século XVI, a Igreja Católica Romana exercia uma influência significativa sobre toda a Europa Ocidental, incluindo a cidade de Genebra, onde Calvino teve uma profunda influência. Genebra era uma cidade mercantil e política de destaque na Suíça. No entanto, antes da chegada de Calvino, a cidade sofria com problemas morais e religiosos. A igreja em Genebra estava sob a influência da Igreja Católica, mas a moralidade da população era muito baixa. A cidade possuía um alto grau de corrupção, principalmente entre seus líderes, incluindo alguns religiosos. A cidade também sofria com conflitos políticos e sociais. A fome e a miséria era um dos grandes problemas de grande parte da população da cidade. Em 1536, Calvino foi convidado a visitar Genebra pelo reformador Guilherme Farel. Calvino inicialmente planejava ficar apenas uma noite na cidade, mas Farel convenceu-o a permanecer e a ajudar na reforma religiosa em Genebra. Calvino concordou e começou a trabalhar na criação de uma igreja e de uma sociedade baseada nos princípios da doutrina reformada. Os principais pontos teológicos de Calvino são resumidos em sua obra mais famosa, As Institutas da Religião Cristã. Em sua doutrina, Calvino enfatiza a soberania de Deus e aí desenvolve aquilo que ficou conhecido como os 5 pontos do calvinismo: depravação total do ser humano, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Esses pontos, conhecidos como os 5 pontos do calvinismo, ou a doutrina da predestinação, foram essenciais para a sua teologia. Calvino acreditava que Deus era soberano sobre todas as coisas e que a salvação era um ato da graça divina, não baseado nas obras humanas. Ele enfatizava a importância da pregação bíblica, da disciplina eclesiástica e da adoração pura. Calvino também desenvolveu um sistema de governo eclesiástico baseado na liderança dos presbíteros, conhecidos como presbiterianismo. Sobre a liderança de Calvino, Genebra passou por uma profunda transformação. Ele estabeleceu uma academia teológica para treinar ministros e líderes reformados. A educação se tornou uma prioridade e a cidade se tornou um centro intelectual e teológico. Calvino também implementou reformas morais, proibindo jogos de azar, danças e festividades consideradas imorais. A influência de Calvino foi além de Genebra. Seus escritos e ensinamentos se espalharam por toda a Europa, contribuindo para o fortalecimento do movimento reformado. Suas ideias tiveram um impacto duradouro na teologia, na política e na sociedade ocidental. Em resumo, João Calvino foi um líder reformado que transformou a cidade de Genebra e teve um impacto significativo na teologia reformada. Sua ênfase na soberania de Deus, na graça divina e na importância da disciplina eclesiástica moldou o pensamento reformado por séculos. Genebra, antes da chegada de Calvino, era uma cidade marcada pela corrupção e pela falta de moralidade. Mas sob sua liderança, tornou-se um farol de luz reformado e um centro intelectual. A influência de Calvino se estende além de sua época, deixando um legado duradouro para a teologia e a história da Igreja Reformada. E assim como vocês viram, Calvino realmente fez profundas transformações que foram muito além do que mesmo a própria Suíça, chegando a locais que ele na época nem imaginaria. Ainda hoje, a obra de Calvino é de uma enorme importância, tendo sido fundamental para o desenvolvimento da teologia reformada, o que moldou o pensamento e o modo de vida de milhões de pessoas. Se você deseja ver outros materiais parecidos com esse,
passa lá no nosso canal e assista as nossas outras videoaulas que estão relacionadas tanto sobre esse período como também sobre diversos outros acontecimentos dessa época. Valeu, pessoal, e até a próxima!